Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Micropapo, um espaço para a gente conversar sobre finanças, marketing e empreendedorismo. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tá tudo ótimo. E aí? Bem também. Hoje o Qual é a tema é boa um de pouco hoje? diferente, né, Leandro? Hoje a gente vai sair um É, pouquinho fora da caixinha, hoje foi um tema que surgiu numa conversa nossa, né? nos Tipo, assim, meio que do bastidores. nada, como diz a galera. Exatamente. Por E isso qual eu que é já o te tema? pergunto, você já Hum, teve vergonha de atender algum cliente? vergonha? Joga real, joga real. Olha, vergonha não, mas acho que é bom contextualizar para as pessoas que estão assistindo, para elas entenderem por que que a gente está lançando esse tema aqui, enfim, aí elas podem até depois comentar. É que, na verdade, aqui na produtora a gente pegou alguns trabalhos para fazer de um motel. E aí a gente estava ali conversando e tal, e na verdade não é que tinha vergonha, mas eu acho que é um ramo de atividade que tem um certo preconceito, assim, né? Vamos dizer assim, o entretenimento adulto, ele tem um certo preconceito. Então, foi um tipo de trabalho que a gente tinha que elaborar alguns vídeos, né, para esse cliente, e que, de certa forma, traz eu acho que assim, uma certa insegurança na hora de fazer, sabe? Porque, embora a gente tenha poucas informações reais sobre o mercado, a gente tem muitos preconceitos, vamos dizer assim. Muitos Então, isso tabus, acaba né? tendo que. Então. Então, assim, a gente meio que tem que se livrar um pouco disso, se aprofundar, estudar, entender a realidade daquilo ali, para que a gente não passe vergonha na hora de entregar um trabalho, né? Então, Uhum. foi mais ou menos por conta disso que a gente começou a falar e sugeriu esse tema também, que achei que fosse interessante, porque deve ter bastante gente que trabalha em alguns meios, em alguns mercados, para algumas empresas que, não sei, por algum motivo não pode deixar muito claro, não pode falar, né? E, então foi mais ou menos nesse sentido assim que surgiu o tema para a gente conversar. Então foi um trabalho bem legal, né? Eu já mostrei para você, depois quem Eu quiser pode gostei, acompanhar gostei do também. resultado. E a gente, enfim, é algo que é novo assim e acaba sendo interessante de trabalhar. Você já teve vergonha de algum cliente seu? Eu tive, mas por uma questão um pouquinho mais pessoal, Leandro. E, Ah, é? gente, nem o Leandro não sabe disso. Então vai, Eu fui manda. meio com a cara e com a coragem. É, Assim, não é nada demais, mas se eu falar que eu também não fiquei com nenhuma vergonha, eu vou estar mentindo. E foi uma certo. vez que eu atendi um ex-crush meu, um crush meu Hum, da adolescência, já faz muitos anos, mas gerou aquele impacto do tipo, nossa, mas será que eu aceito? Será que eu não aceito? Por mais que não tenha virado um relacionamento, enfim, não deu em nada, é uma pessoa que eu já tive um contato, né, mais próximo. E eu acredito que a vergonha ela não venha nem do fato de ser um ex, digamos assim, mas é do fato de, nossa, essa pessoa ela me conheceu mais de perto, até porque já faz tantos anos que, obviamente, eu mudei muito, ele mudou muito, então não dá para a gente se falar que se conhece, mas é alguém que minimamente já foi próximo, e aí fica aquele tiquinho assim de, nossa, será que a pessoa vai me você julgar? tem que, você Ai, tem que será que eu fingir sou normalidade. será que eu sou boa o suficiente? E aí começa a surgir Sim. as dúvidas, né? É, E aí foi isso mesmo. Eu tentei encarar com a maior naturalidade que eu podia. Eu, tipo, passado fica no passado, negócios à parte, e é. atendi. E assim, para ser bem sincera, foi muito de boa. Eu acho que eu coloquei assim um bicho de sete cabeças que não era tão necessário. Obviamente que existe aqueles ex que a gente nunca mais quer ver na vida, né? Não, com Mas certeza. tem uns que dá para relevar, entendeu? Pelo Entendi, negócio, pelo empreendedorismo, dá para relevar. entendi.
Eu acho que essa questão da vergonha, a gente pode até trazer por outros lados também, né? Assim, uma certa insegurança ou um certo desconforto, às vezes, de atender alguns clientes, e isso pode acontecer por inúmeros motivos, né? Então, assim, eu dei um motivo meu, né, ali que aconteceu uma situação, você, né, de uma outra situação, talvez mais pessoal do que de fato tem a ver com o mercado ali, com o tipo de Uhum. cliente, alguma coisa assim. Mas eu acho que é muito interessante a gente parar para pensar a respeito disso, até porque outras pessoas podem ter também esse tipo de dificuldade ou se sentir um pouco incomodadas, mas eu tento encarar assim, a não ser que seja algo muito, sabe, tipo, deplorável assim, Desconfortável, né? muito assim que você realmente não possa bater assim alguns valores, algumas coisas. Mas assim, é sempre uma questão que a gente tem que levar em consideração que é um trabalho, sabe? Então, sei lá, você pode fazer um trabalho que, nossa, você não é um provável cliente daquele negócio, você de certa maneira não está apaixonada por aquela situação ali, por aquele, sei lá, pelo trabalho mesmo. Mas você tem que fazer assim o seu melhor, entendeu? Então, acho que existem muitos segmentos, muitos meios, eu no marketing, você nessa questão das finanças, que pode se deparar com inúmeras situações que são, de certa forma, desconfortáveis, mas que a gente tem que fazer o nosso melhor, assim, sabe? Encarar aquilo de forma bem profissional mesmo, Eu e às acho que vezes deixar essa é a algumas palavra. questões deixar algumas questões mais pessoais de lado, assim, enfim, alguns julgamentos que a gente tenha, algumas coisas algumas ideias pré-concebidas, e quando tem a oportunidade também de aprender, né, com determinadas pessoas, de ter um outro olhar sobre algumas situações que a gente muitas vezes não teve oportunidade. Então, acho que é legal também. Uhum, com certeza. E às vezes até nos bastidores, né? A gente precisa perder a vergonha com a gente mesmo. E eu vou dar um exemplo Sim. disso, que é, por exemplo, gravar vídeo, né? Para Uhum. muitas pessoas, estar na frente da câmera já é um alerta de vergonha. Mas o Sim, quanto aquela vergonha não está muito mais ligada ao justamente ao que a gente acha que as pessoas vão pensar, se a fala exatamente. ficou boa, se não ficou, se falou o que era ideal, se não falou, enfim, se a luz está boa. Então, às vezes vem muito mais desse julgamento e que muitas vezes a gente acha que é externo e na verdade é um julgamento interno da gente se pressionando para fazer algo que Sim. seja perfeito, né? Às vezes a gente precisa deixar essa vergonha de lado e dar mais a cara a tapa, até porque não tem como algo começar perfeito, né? Sei lá, eu tava olhando o meu segundo vídeo que foi ao ar no YouTube, me deu vergonha. Me deu vergonha, do Ah, mas tipo, meu Deus do céu, não tem nada a ver com os vídeos de hoje. Mas foi algo até que a Maine, né, me falou. A Maine, gente, esposa do Leandro, quem edita meus vídeos aí na produtora. E ela me disse, mas se você não tivesse gravado vários vídeos, você não chegaria no patamar que você está hoje. E provavelmente daqui 5 anos eu vou olhar meus vídeos de hoje e vou falar exatamente a mesma coisa sim, com porque isso certeza. é uma evolução, né? Então a vergonha ela também é perdida durante o processo. Não tem como a gente melhorar se a gente não fizer. Não, com certeza. E até acho que é um tema legal para a gente tratar em uma outra ocasião, porque muitas vezes a gente fica esperando, né, que a gente seja, a gente consiga lidar tranquilamente com a câmera, a gente consiga fazer o melhor trabalho, né, ali de se comparando até com outras pessoas, e na verdade todos nós, né, eu, você e todo mundo que está assistindo, às vezes só vai conseguir alcançar um determinado ponto assim que a gente fique satisfeito mesmo com aquilo que a gente está fazendo, se a gente fazer. Então, Uhum. muitas vezes vai fazer umas cagadas mesmo, vai fazer uns negócios errados, mas é a vida, é a experiência. É não deixar a vergonha calar o que a gente pode fazer, né? Essa é a Exatamente, verdade. exatamente. Então, Leandro, temos um micropapo. Temos e Obrigada por temos compartilhar outro. aí sua vergonha. Não, temos não só um micropapo, mas provavelmente um novo tema.
O Leandro é desses. O Leandro é desses. E eu que tenho que organizar tudo isso, viu, gente? Pronto, falei. Brincadeiras à parte. Muito obrigada, Leandro, por Eu que agradeço. compartilhar a sua vergonha, porque a gente sabe que também expor nossa vergonha não é fácil. Eu já disse Não, até com sobre a certeza. vergonha que as pessoas têm de falar sobre dinheiro. Foi um Sim. outro micropapo, estou deixando o link por aqui. Então, obrigada por compartilhar e expor a sua vergonha, o seu momento delicado. E até o próximo micropapo. Até o próximo.